Amém, querido? Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. João 15, 16. Evangelho. João 15, 16, amém? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vô-lo conceda. Amém? Pode sentar. Em nome de Jesus. Às vezes nós chegamos na igreja, principalmente esses dias, né? O novo normal que eles falam, que já está enchendo a paciência esse novo normal, né, Andressa? E a gente chega atribulado, esbaforido. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Vocês precisam priorizar. Tem muita gente chegando atrasada. Eu sei que alguns têm trabalho, mas a gente sabe os que têm trabalho. A gente entende. Agora, a maioria está chegando atrasada. Então, muitas vezes, nós não entendemos o chamado do Senhor. Se você tiver que escolher não tomar banho, não tome. Venha sem banho. Vai dar tudo certo. Quando você chegar, você toma. Porque, às vezes, nós começamos a relaxar, e aqui nessa palavra de João, começando por ela, nós precisamos entender que não fomos nós que escolhemos o Senhor, a bênção. Ele nos escolheu, amém? Só que Ele nos escolheu com um propósito. E o primeiro propósito é nós caminharmos corretamente. O primeiro propósito é eu fazer as coisas direito. O primeiro propósito é eu colocar o Senhor como primícia, como primeiro na minha vida, amém? Diga assim, Jesus tem que ser o primeiro. Amém, irmãos? A semana passada nós aprendemos que nós temos um chamado. Você aprendeu isso? Amém? Diga assim, eu tenho um chamado. Não foi qualquer um que te chamou. Não foi uma pessoa desconhecida que te chamou. Não foi alguém que não tem caráter que não te chamou. É alguém sério, correto, perfeito, soberano que te chamou. Então faça valer esse chamado com o seu posicionamento, com o seu caráter, com a seriedade nas coisas. Então aqui a primeira coisa que eu vejo, não fomos nós que escolhemos ao Senhor. Às vezes a gente pensa, eu decidi vir à igreja. Eu decidi, irmão, quando você decidiu, você acha que você decidiu, Ele já havia te escolhido e te chamado, e já tinha muita gente intercedendo por você. Às vezes nós não entendemos isso, que nós somos fruto de muita oração de alguém. Nós somos fruto do preço que foi pago na cruz do Calvário. E nós temos um chamado, amém? E quem nos chamou foi o Senhor. Diga assim, o Senhor me chamou. Mas Ele te chamou para você ficar sentadinho aqui? Para você vir no culto, às vezes uma vez por semana ou duas, chegar tudo esbaforido, tudo atrapalhado, e ficar sentado aqui e ainda cochilar às vezes? Não, não foi para isso que Ele nos chamou. Olha aqui o que fala essa palavra. Eu vos escolhi e vos designei para que você vá e dê. O que está na sua Bíblia? Vocês estão entendendo? Então nós vamos começar por aí. Nós aprendemos esse mês todo, desde o final de setembro até a semana passada, a respeito de alguns talentos que o Senhor nos deu. Amém? Quem se lembra, diga amém. E nós precisamos relembrar sempre, porque a parábola dos talentos que nós lemos lá em Mateus, ela é muito séria e o principal dela é a fidelidade. A fidelidade. Olha, tem algumas coisas aqui no capítulo 25 de Mateus, verso 26, não precisa abrir, diz assim, respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabia que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Então, depois ele manda ele para o inferno, para o fogo. E eu quero me deter nisso um pouquinho, antes da gente começar. Algumas coisas que o servo mau fez, que nós precisamos aprender que não é para a gente fazer. Algumas atitudes que ele teve, que às vezes nós temos hoje ainda.
E nós corremos o risco de perder a salvação, perder a bênção, perder a alegria por isso. A primeira coisa que ele fez é que ele foi improdutivo. Diga comigo, improdutivo. Amém? Ele entregou o mesmo que ele havia recebido. Mesmo jeitinho. Enterrou lá, igual um cachorrinho, e depois entregou a mesma coisa. E eu quero te perguntar, o que Deus te entregou? E o que você tem entregue para ele de volta? O que você vai ter para entregar para ele o dia que ele voltar? Pense nisso. Outra coisa, ele vai cobrar de nós. Diga assim, o Senhor vai cobrar. E às vezes nós ficamos na expectativa de que ele não vai nem dar conta disso. Mas ele vai cobrar. Mas diga uma outra coisa comigo. Ele dá antes de cobrar. Amém, irmãos? Ele não é injusto. Ele não vai cobrar uma coisa que ele não te deu. Então ele deu, por isso ele cobrou. Agora, eu quero dizer uma coisa para você. Nós precisamos saber lidar com o talento que ele nos deu. Às vezes nós pensamos que a salvação nem é tão preciosa, porque nós negligenciamos. Pensa comigo. Se fosse necessário hoje, para que você e eu fôssemos salvos, pensa bem, fosse necessário você morrer na cruz como Jesus morreu, será que você seria salvo? Ou será que você ia desistir? Porque é custoso demais. Então eu só quero dizer isso. Os 2 bons e fiéis, servos, imediatamente saíram para trabalhar. Os servos que eram bons e fiéis, a quem foi confiado também talentos, eles não eram melhores. Não. Só que eles entenderam que aquilo que foi entregue, eles tinham que trabalhar logo correndo. E será que você tem entendido? Que o que Deus te entregou, você tem que trabalhar? Você tem que sair correndo? Você não pode procrastinar? Você não pode demorar? O Senhor não falou que aquele servo era incapaz ou improdutivo. Ele falou que ele era infiel. Infiel. E o Senhor muitas vezes não vai falar para nós somos improdutivos. Improdutivo é uma coisa que é uma consequência daquele que é infiel. Então, nessa noite, eu quero rever com você esses conceitos, que às vezes a gente vai esquecendo. A questão não estava na ausência da multiplicação, mas na atitude. E o problema, às vezes, não está a gente chegar atrasado no culto, a gente dormir no culto, a gente fazer as coisas mais ou menos, a gente falar mal do outro, a gente julgar o outro. Não, o problema está na atitude. Porque está refletindo o meu caráter, está refletindo aquilo que eu estou fazendo com o que Deus me deu, que custou um preço alto. Precisamos entender a que viemos. Quem aqui já aceitou Jesus como Senhor? Diga amém. Então ele é Senhor. Você entende o que é isso? Que quem manda na sua vida não é você, é Ele. Então seria muito bom arregar suas mangas, irmão. Não fica brincando. Está passando da hora. E nós às vezes pensamos que a nossa vida está sem frutos. Por quê? Por quê? Por quê? Porque nós às vezes não queremos prestar contas, porque não gostamos. Nós encaramos os nossos líderes como aqueles que cobram demais. A gente se ofende, a gente se estressa, a gente murmura, a gente rebela, a gente julga. A gente começa a crer que exige demais. A gente começa a crer que se eu contar uma mentirinha não vai virar nada, vai dar tudo certo. E a gente começa a cair na mentira do diabo. E sabe o que foi que levou esse servo a pensar desse jeito? Uma mentira. O que ele pensava do seu Senhor. E o que ele pensava não era verdade. Eu sei que o Senhor é servo rigoroso, muito exigente, que semeia onde não, colhe onde não. E aí? Deus é assim? E muitas vezes nós não dizemos isso, mas nós pensamos, Deus é injusto. Por que aquele tem e eu não tenho? Por que na vida do outro acontece e na minha não? Sabe por quê? Porque o outro está fazendo o que Deus mandou. Porque o outro está abrindo mão do seu comodismo para trabalhar para o Senhor. Porque o outro está sendo fiel ao Senhor. E talvez a gente não esteja.
Então, que nessa noite nós possamos começar a pensar que tipo de servos temos sido. Bom e fiel, ou mau e negligente. Fechando isso, nós vamos começar agora. Amém? Diga assim: eu preciso aprender a fazer com excelência. Como o pastor falou aqui, um espírito excelente. Espírito excelente. Pare de fazer mais ou menos. Para de fazer as coisas tudo do jeitinho que você acha que pode fazer, relaxado. Porque nós vamos começar a entender isso. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 3, verso 8. Vamos começar com esse versículo. Às vezes a gente começa uma sequência de palavras e depois, quando a gente chega na última, as pessoas já esqueceram a primeira, né? Por isso eu gosto de revisar. Né, Danilo? Mateus 3:8 diz assim: produzi, pois, frutos dignos de, diga, arrependimento. Agora eu quero me deter nos frutos. O Senhor diz para nós produzirmos frutos dignos de arrependimento. Por que arrependimento? Porque eu preciso consertar aquilo que está estragado. Amém? Quando tem uma coisa estragada na sua casa, você deixa estragado, você conserta. Bom, lá em casa, às vezes demora. Não sei se na sua. Vocês já ouviram falar em gambiarra? Ou paliativo técnico? Será que é só lá em casa? Hein? E às vezes nós demoramos para consertar uma coisa, e como ela está estragada e você continua usando estragada, ela começa a estragar mais, não é? Aí depois, em vez de consertar, você tem que trocar, né? Porque já acabou de estragar tudo. Não é, João Pedro? Lá em casa não é assim, sabe? Mas às vezes tem alguns lugares que pode ser. Então, às vezes nós pensamos assim, olha essa palavra, Deus me incomodou muito com essa palavra. Hoje. Eu entrei em crise por causa desse versículo, eu quero compartilhar com vocês, e eu tenho certeza que o Senhor vai nos ensinar, amém? Produzir frutos dignos de arrependimento, conserto. Mas Ele nos pede, nos cobra frutos. E o que é fruto? Resultado, diga comigo, resultado. Multiplicação. Produto. Proveito. Utilidade e consequência. Nossa, quanta coisa! O fruto é isso. E às vezes nós não estamos nem produzindo, nem multiplicando, nem tendo um produto bom, porque nós não estamos produzindo frutos de arrependimento. E eu quero começar nessa noite pensando com você. Nós meditamos sobre talentos, meditamos sobre a nossa vida financeira, familiar, espiritual, meditamos sobre o nosso trabalho. Mas nessa noite eu quero meditar com você uma outra coisa. Após aceitar Jesus, nós passamos a viver uma nova vida, mas ela tem que ter resultado. Amém? Diga assim, resultado. O que é o resultado? É fruto. Mas não é um fruto pequenininho. Nós estávamos comentando outro dia, tem aquele pé de romã ali, dava umas romanzonas desse tamanho no começo, né? Coisa mais linda. Agora está uns negocinhos desse tamanhozinho. Acho que ele cansou. Adriano, acho que a terra cansou, tem que ver. Você que é o doutor no assunto. Porque o que acontece? Nós somos assim muitas vezes. Nós começamos até que indo bem. Ai, é novidade, estou gostando, igual namoro. Sabe começo de namoro? Nossa, uma bobagem. E começa, aquele amor, aquela paixão, de repente vai esfriando. E não convém que seja assim. Então, quando nós começamos a servir ao Senhor, é desse jeito. Todos temos a ordem de frutificar. Amém, irmãos? Pensa aí que tipo de fruto você está dando. É uma romanzona? É uma romanzinha? Nem crescer ela não cresce porque ela apodrece e cai? O que é? Como que está a sua vida de frutificação? Eu penso a respeito de mim, você pensa a respeito de você. E às vezes nós não entendemos isso. Abre sua Bíblia comigo para a gente entender. Colossenses. Lá mais no finzinho ali.
Colossenses 1:10. Como diz o pastor, pode olhar no índice. Amém? Colossenses 1:10. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Amém? Traduzindo, devemos frutificar. E as pessoas às vezes não entendem que quando fala assim, vamos orar por isso, vamos orar por aquilo, vamos orar por essa intenção, a oração é poderosa. E aqui ele fala, nós estamos orando por vocês para que vocês tenham pleno conhecimento da vontade do Senhor. Amém, irmão? E é isso que nós estamos tentando ensinar nessas quartas-feiras, para que nós tenhamos pleno conhecimento da vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém? Para que depois, se a gente errar, não é porque eu não aprendi, é porque eu decidi não fazer direito. E depois aqui no verso 10 diz, para que eu aprendo isso? Eu aprendo para ficar sabido, bonitão, exibido? Não. A fim de viverdes de modo digno do Senhor. Amém? Uma vida cristã com resultado, com bom testemunho. Nós, às vezes, nós estamos vendo, assistindo esses dias, ainda mais agora quando entra nessa época de eleição, é patético, né? É bem a palavra. Nós estamos assistindo pessoas que estão fazendo barganha, fazendo troca. Eu queria que os cargos políticos fossem sem remuneração. Esse é o meu... Se um dia eu for candidata... Nunca você. A primeira coisa que vai ser o meu plano de governo, pastor Maurício, vai ser cargo público sem remuneração. Não vai aparecer ninguém. Ninguém vai querer. Então nós estamos vivendo esses dias uma palhaçada eleitoral, mais do que nunca, porque as pessoas estão perdendo a vergonha. E aí a gente começa a ver que eles não vivem de modo digno, mas trazendo para nós, mas os crentes vivem, olha, tem um monte de pastor, um monte de crente que é candidato. Ah, é? Corre atrás para você saber a vida dele. Eu não sei se algum merece o nosso voto. Não sei. Estou analisando. Depois você pode me perguntar, eu não vou fazer campanha para ninguém. Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos nos tornando pessoas que não vivem de modo digno do Evangelho de Cristo. Isso é muito triste. E aqui, o que Paulo fala aos Colossenses? A fim de viver de modo digno do Senhor. Diga assim comigo, viver de modo digno do Senhor. Para a gente não passar vergonha em Deus, não envergonhar a palavra de Deus, não envergonhar o nome de Deus. É o que está acontecendo no meio do povo. E aqui, é muito interessante que essa segunda parte do versículo fala assim, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O que é viver de modo digno? Bons frutos, bom exemplo, postura correta, honestidade, integridade. Diga assim, eu devo viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Amém, irmãos? Porque tudo tem uma consequência na vida da gente. Não é? A gente às vezes apronta tanto quando a gente não conhece o Senhor, né, Neide? Depois você fica pensando, oh meu Deus, por que eu não conhecia antes? E às vezes nós não vivemos e tudo tem uma consequência. E olha aqui comigo, em Mateus 3, volta lá no Evangelho de Mateus. Para você ver o que vai acontecer se a gente não viver do modo digno do Evangelho de Cristo e nós formos desobedientes a essa ordem de frutificar que Ele nos dá. Mateus 3,10 diz assim, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no...
o fogo aí de novo. Vocês acham que esse fogo é um foguinho bom, brando? É o fogo do inferno. Então, às vezes, nós não entendemos a seriedade da consequência de nós vivermos de qualquer maneira. De nós produzirmos um frutinho assim que não vai prestar para nada. Ou de não produzir nada. Nós não entendemos. E olha aqui, já está posto o machado à raiz. O Senhor está pronto para cortar aquele que não está vivendo de modo digno do Evangelho. Misericórdia. Você pode dizer misericórdia, irmão? Acorda, filho. Às vezes nós pensamos que é tudo muito simples, muito bonito, e nós podemos fingir e ainda ir para o céu. Nós não vamos para o céu. Nós vamos queimar no fogo do inferno. Se a gente não produzir bons frutos, não aplicar o talento que o Senhor nos deu. Irmãos, isso me preocupa tanto. Primeiro comigo. Eu ando em crise, porque outro dia eu falei, Maurício, eu preciso melhorar muito para eu ir para o céu, meu Deus do céu. E aí nós não entendemos isso. E Deus, Ele se preocupa em nos moldar. Amém? Ele quer moldar o nosso caráter. E às vezes a gente fica achando, não, já está bom assim. Já estou indo na igreja uma vez por semana. Já parei de fazer umas coisas mais assim, cabeluda que eu fazia. Está bom já. Não está bom já, não está bom. Porque Ele quer nos aperfeiçoar. Amém? E nós precisamos entender isso, irmãos, que Deus possa te dar um incômodo, para eu pensar, eu preciso cada dia melhorar, eu preciso cada dia ser mais santo, eu preciso cada dia ser mais fiel, para que o reino de Deus seja estabelecido e para que haja salvação para a minha vida. Amém? Quem quer ir para o céu, diga amém. Amém. Quem quer ir para o inferno, diga amém. Não estão dormindo, viu bem? Gracinha. Eu fiz um teste, William. Passou no teste. 10. Então nós vamos aprender isso. Precisamos aprender isso. E nessa tarde Deus me levou a uma passagem. Eu vou falar para vocês uma coisa, vou confidenciar uma coisa aqui para vocês. Esses dias, a guerra espiritual está tão grande, porque Jesus já está voltando. Esse mês de novembro agora, nós vamos ensinar bastante coisa sobre a volta de Jesus para vocês, porque eu acho que está precisando. Tem muita gente falando besteira aí, e as internet da vida, as burrice da vida, está deixando o povo tudo lelé, né? Então nós vamos ensinar direitinho. Mas antes que o Senhor venha, nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Quem aqui tem sentido mais peso esses dias? Levante sua mão. Não está mais difícil de dormir, de orar, de trabalhar, até de você falar com as pessoas? Não está mais difícil? Será que sou só eu que estou ficando velha? Minhas pernas estão falhando? Não. Nós estamos vivendo esses dias. E nesses dias eu tenho estado muito em crise nesse sentido, porque até para você buscar o que Deus quer entregar, está mais difícil. Sabia? Às vezes a gente ia para os pés do Senhor e rapidamente, eu particularmente, eu tenho um problema com coisa demorada. Deu para perceber? Não, né? Percebeu, Sidney? Não, né? Tabata, você percebeu? Eu tenho um problema com coisa... Vamos supor, o pastor começa a pregar, eu vejo que ele está demorando, eu não faniquito, um calorão, e aí eu tenho problema. Então sempre, Deus teve misericórdia de mim, Márcia, e Ele me dava assim, rápido, porque Ele conhece o meu coração. Agora não está fácil, irmãos, porque não está rápido. O diabo tem pelejado contra as nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Então, quando você sentir esse peso, cansaço, opressão, aí você vai pensar num negócio do seu trabalho, parece que sua cabeça está meio ruim. Comece a repreender, que isso não é natural. Amém? Diga assim, as armas são espirituais. Porque a guerra é espiritual. Amém? E nessa tarde eu orava por isso, e Deus me deu essa palavra. Então, abre lá, Jeremias 18. Jeremias é mais fácil de achar. Jeremias 18:1. Né, Neide? Pronto? Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te. Diga assim, dispõe-te. Tem gente que não achou?
Posso continuar? E desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Assim sois vós na minha mão, ó igreja de Franca, hoje. Às vezes nós não entendemos que nós temos que descer à casa do oleiro, mas antes de descer nós temos que ouvir a voz do oleiro. E antes de ouvir a voz do oleiro eu tenho que ter comunhão com ele. E nessa tarde Deus me levou essa palavra e eu quero meditar algumas coisinhas com vocês, amém? Eu tenho certeza que o Senhor, se nós estiver estragado, quebrado, rebentado, Ele vai fazer de novo. Você crê, irmão? Diga assim, Deus faz tudo novo. Amém? Mas será que Ele não sabe fazer direito, por isso que Ele teve que fazer de novo? Não, porque nós nos estragamos. Nós. E às vezes a gente continua estragado fingindo que está bonito. Mas aquele que nos fez sabe que tem coisa errada. Então Ele vai fazer tudo novo. A primeira coisa que eu vejo aqui, que Deus levou Jeremias, para a casa do oleiro e mostrou para ele algumas lições. A primeira coisa, diga assim, eu sou moldado por Deus. Amém? Um vaso pode parecer perfeito para quem não faz isso, não é? É igual comida, né? Às vezes a pessoa come comida e fala, nossa, gostoso, mas a gente que fez, você viu que aquele dia não deu muito certo, você não tem isso? Eu tenho isso. Então, o vaso, às vezes, você olha e fala, nossa, que vaso bonito, mas aquele que fez, ele sabe se tem alguma coisa errada. E o Senhor que nos criou, Ele sabe se tem alguma coisa errada conosco. Ele nos olha com um olhar diferente, amém? E aí, o que Ele faz? Ele sabe onde está o defeito. Então, Ele nos avalia e Ele vê se precisa consertar aqui, sabe, Vanessa? Consertar ali, né, Ana Beatriz? E ver o que precisa ser feito de novo. Então, diga assim, Deus está me moldando. Amém, irmãos? Você está disposto a isso, filho? Eu quero ver se você está. Na hora que o trem começar a doer, eu quero ver você gemer. Outra coisa, outra lição que nós aprendemos na casa do oleiro. O pecado e o mundo nos destroem, nos deformam. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Amém, irmãos? Só que às vezes nós nos envolvemos em algumas coisas que desconfiguram a gente. Sabe computador? Quando dá vírus? Aí você entra lá, está tudo aqueles negocinhos, aqueles minhoquinhos assim. Desconfigurou. Perdeu a essência. Perdeu a nitidez e a beleza. E às vezes nós vamos nos envolvendo com coisas que a gente acha que são inofensivas. E isso nos destrói. Isso nos estraga. Isso deixa a gente atrapalhado. Com defeito. Às vezes a gente costuma brincar, né? Ó, tá dando defeito. E isso tem acontecido muito. Por isso nós precisamos do conserto de Deus. Amém, irmão? Diga assim, eu preciso do conserto de Deus. Amém? Às vezes dá para consertar, às vezes não tem jeito. Tem que moer o camarada para fazer de novo. Vocês estão entendendo? Às vezes nós somos tão bobinhos. Ai, mas está tudo bem. Não está tudo bem. E se ele vê que não está tudo bem, ele vai mexer. Porque ele não vai deixar uma obra que ele fez, uma obra-prima da criação dele, a imagem e semelhança dele ficar de qualquer jeito, amém? Diga assim, Deus vai fazer tudo novo. Outra coisa, Ele desmonta. Diga assim, Ele desmonta. Por isso que às vezes parece que literalmente você está sendo desmontado, Paola. Sabe quando você chora? A Paola, ela chora, se ela está feliz, se ela está triste, se ela está nervosa, se ela está calma, não é? É um chororô, não é, Vivi? Outro dia eu falei assim, qual será o motivo desse choro? Vamos descobrir. Mas tudo ela chora. Eu também era muito chorona, eu ainda sou, mas eu já fui mais, né? Então, daqui a pouco ela começa a chorar, não vou falar mais com você. Mas é verdade, não é? Você é chorona. Então, às vezes, nós pensamos assim, está acontecendo isso comigo, está doendo, e eu desmonto.
Por que que Deus está me desmontando? Por que que Ele está me desarrumando desse jeito? Mas Ele está só fazendo uma obra nova, irmãos. Amém? Porque às vezes uma reforma vai ficar mal feita, Tiago, né? Vai ficar feio. Então o que que Ele faz? Ele pega e mói, desmonta, por isso que dói. E a gente pensa que não está dando certo. E Ele quer nos tornar pessoas parecidas com Ele. A essência dEle tem que estar em nós, amém? Diga assim, estatura de varão perfeito. É isso que Ele quer. Perfeição? Não. Mas nós temos que ser cada dia melhores. Por isso que Ele desarruma a gente às vezes. E a gente chora, né? Eu choro também. Eu choro, só que eu fico mais brava do que chorona. Mas nós vamos chegar lá. Né, Raquel? Outra coisa, diga assim, nós somos frágeis. Pensa se Deus fizesse uma comparação, que a gente fosse vaso de ouro, Raquel. Ninguém ia aguentar nós, né? Então, por isso que ele fala, Sidney, que nós somos vasos de barro. Porque a glória é dele. Nós somos frágeis. Às vezes a gente pensa assim, não, eu posso, eu estou forte. Agora eu estou forte. Né, Andressa? Eu aprendi a fazer isso. E começa a se achar. Aí Deus vem e mostra que nós somos feitos de barro. Algo que é útil, mas é frágil. E às vezes nós não entendemos a nossa limitação e a nossa fragilidade, começamos a caminhar e achamos que vamos vencer a autoatribulação sozinho. Achamos que já aprendemos a receita do bolo. E não aprendemos, nós somos frágeis. A nossa força está em Deus, amém? Diga assim, a minha força está no Senhor. Amém, irmãos? Quem está entendendo? Que bom. Outra coisa que eu quero me deter nisso mais tempo. Nós devemos aceitar o tratamento. Se você foge do tratamento, vamos supor que você tem uma enfermidade e ela é curável. Mas você foge do tratamento, você tem medo de injeção. Quem que tem medo de injeção? Eu tenho pavor. Ah, é nós, filho. Você quer saber se fala que eu tenho que tomar uma injeção. Eu fico enrolando. Mas tem que tomar, né? Tem hora que a gente entra na injeção. Uma vez eu fui no posto para tomar uma injeção e tinha que dar aqui atrás, né? E tem muito lugar para dar aqui atrás. Dá de sobra. E eu ficava rodando. Na hora que a mulher vinha com a agulha, eu virava. Aí eu virava. Aí a Laís estava comigo. Ela falou, mãe, que vergonha. Vergonha que você me passou. E às vezes nós fugimos do tratamento. E isso só piora a enfermidade, piora o problema. Amém, irmãos? Diga assim, eu devo deixar Deus me tratar. Amém, Gi? Devo deixar. Nem que dói. Vai lá, filho. Vai lá, faz logo. Vence logo. E às vezes a gente fica temando, murmurando, fazendo beicinho, errando e erra de novo, e tema de novo, e procura um culpado. Nós devemos aceitar o tratamento de Deus, amém? Não queira argumentar com Ele. Quando Deus disser, diga sim a Ele, se submeta, vai ser melhor, vai ser menos doído. Porque Ele sabe o que Ele está fazendo, amém? E tem pessoas que passam pelos mesmos problemas a vida inteira. Porque elas continuaram a não vencer, continuaram a fugir do oleiro, continuaram a fazer a coisa errada, estar estragado e querendo ficar estragado. Porque na hora dele moer vai doer. Então eu quero te dizer uma coisa, meu querido, deixe Deus te moldar. Ele é o dono da sua vida, amém? E na hora que o negócio começar a doer demais, você glorifica. Você começa a achar força de onde você não tem e fala, Deus, tá bom, me ensina logo que eu quero aprender, vamos passar essa fase logo. Quem é que gosta de jogar videogame? Eu odeio videogame. Principalmente esses marmanjos casados que, em vez de agradar a mulher, joga videogame. Encontro de casais, né? Nós vamos fazer encontro de casais. Vai ser logo. Então, o que acontece? Tem que passar de fase. Às vezes você está empacado naquilo a vida inteira. E não vence. Diga assim, eu devo deixar Deus me moldar. Você tem coragem para isso, irmão? Porque às vezes nós somos vasos de honra e vasos para desonra. Às vezes nós nos tornamos na casa de Deus uma bênção, porque nós deixamos Deus nos tratar. Às vezes nós nos tornamos na casa de Deus uma maldição, porque nós não deixamos Deus nos tratar.
Então, esses pontos aqui, eu gostaria que você pensasse bem a respeito deles. E tem uma outra palavra de Paulo, que ele fala em Timóteo, que eu gostaria de ver com você para a gente terminar. 2 Timóteo 2,14. Tem algum alarme disparado lá. 2 Timóteo 2,14. Achou aí? Pronto? Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Verso 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo esse selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Amém, irmãos? E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Amém? Paulo estava preocupado com o povo. E nessa noite, eu gostaria de ver com você a questão de vaso para honra e vaso para desonra. Amém? Diga assim: eu sou um vaso nas mãos do Senhor. Amém, irmãos? E aqui ele fala que há uns para honra, outros para desonra. Numa grande casa, num lugar. E eu quero te perguntar, como você pensa que você é hoje? Vaso de Deus, mas vaso para honra ou vaso para desonra? E aqui tem alguns pontos que ele fala para evitar, para que não seja vaso de desonra. A primeira coisa que ele fala para evitar, no verso 14 aqui, que ele fala assim: recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras. Diga assim: devo evitar brigas, contendas, discussões. Amém? Para que nós sejamos vaso de honra. Quem quer ser vaso de honra? Diga amém. Então, a primeira coisa, filho, Paulo instrui aqui: gente, para de brigar. Sabe aqueles que brigam por causa de tudo? Briga por causa briga no caixa do supermercado, briga com o vizinho, briga com o irmão, briga com não sei quem. Evite contendas, porque isso nada aproveita, a não ser para aqueles que estão ouvindo ficar pior. Em vez de converter, a pessoa escandaliza. Amém? Então nós devemos dar bom testemunho. Amém, irmãos? Diga assim: eu quero ser vaso para a honra. Quer mesmo? Mais uma receitinha que Paulo dá aqui rapidamente. Verso 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Diga assim: evitar falatório. Amém? Quero dizer às mulheres: evita falatório, suas faladeiras. Tem muito pouco homem que é falador. É verdade. Maioria é mulher. Você pode ver, tem uma encrenca, 99% de chance de ser mulher. Eu sei. Eu sou pior que pastor nesse sentido, só nesse. Né, bem? Evitar falatórios inúteis, conversas vãs, coisas que não vão levar a nada. Amém? Quem quer ser vaso de honra, diga amém. Outra coisa no verso 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Diga assim: eu devo me afastar da injustiça. Ser injusto é ser desleal, irmãos. Nós estamos vivendo dias de muita deslealdade.
As pessoas não são mais fiéis, não são mais leais. Há muita traição, muita infidelidade. E aqui fala que é para apartar da injustiça. Injusto é não fazer o que se tem como obrigação. Se eu tenho uma obrigação de honrar, eu devo honrar. Se eu tenho uma obrigação de servir, eu devo servir. Se eu tenho uma obrigação de trabalhar, eu devo trabalhar. Amém? Diga assim, injustiça é quebrar princípios. Amém? Quem quer ser vaso de honra, diga amém. Verso 22 aqui. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Diga assim comigo, fugir de sentimentos de menino. Sabe infantilidade? Sentimento de jovem? Aqueles meninos que não cresceu ainda? Tem um monte de velho que não cresceu ainda. Jovem inconstante, impulsivo. Ele faz as coisas depois que ele pensa. Ele fala sem pensar. Jovem abraça o mundo com as pernas, quer fazer tudo ao mesmo tempo e não faz nada. E é impaciente. Não espera as promessas de Deus. Então nós devemos fugir dessa imaturidade. Nós devemos ser maduros para ser vaso de honra. Amém, irmãos? Diga assim, eu quero ser vaso de honra. E outra coisa, pense comigo. Será que isso não vai ficar mais bonito para o reino? Se eu aplicar tudo isso na minha vida? Vai ficar, não vai? Vai ser bonito. As pessoas vão olhar e falar, eu quero o Deus dessa pessoa, porque ela está agindo bem. Amém? Diga assim, eu quero ser vaso de honra. Vou repetir bastante vezes. E para terminar, eu quero te dizer duas coisas que nós precisamos fazer. Pode vir, pastor. Já estou acabando. O vaso precisa estar disponível. Diga comigo, disponibilidade. Amém? O vaso, ele não escolhe quando ele quer ser usado. Esse vaso aí não é ele que escolhe. Sou eu que escolho ele, lá em cima. Esse vaso não escolhe. E às vezes nós nos achamos no direito de não estar disponíveis. Não é o vaso que diz para o oleiro quando que ele vai ser usado e como ele vai ser usado, como ele vai ser feito, que modelo que ele vai ser feito. É o oleiro que manda. Amém? Diga assim, quem manda é Deus. Amém, irmão? Agora a disponibilidade nós devemos ter. Tem gente que parece estar sempre indisponível. Quando sai a internet do ar, indisponível. Fora do ar. Nunca pode. Nunca faz. Nunca quer. Isso não é vaso de honra, não dá conta. E uma outra coisa que nós precisamos fazer para ser vaso de honra. O vaso tem que estar cheio do Espírito e não de lixo. Amém? Diga assim, Deus não vai encher aquele que está cheio de lixo. Nós precisamos primeiro parar de nos encher de porcaria. Em todos os sentidos. Nos esvaziar dessas porcarias. Nos purificar, a palavra exata. E depois nos encher do Espírito. A Bíblia fala que cabeça vazia é oficina do diabo, né? E nós, às vezes, estamos cheios de lixo e vazios do Espírito. Então, nós não podemos ser usados por Deus. Aí a gente pensa assim, eu queria isso, queria aquilo, às vezes nem queria. Mas não vai ter jeito. O crente vazio não faz nada, ele é presa fácil do diabo. Nós temos que nos encher todos os dias do Espírito, amém? Paulo diz, enchei-vos do Espírito. Só que nós não enchemos para ficar exibido, para ficar arrogante, soberbo. Nós nos enchemos para compartilhar, para transbordar. E que isso seja o motivo da nossa adoração ao Senhor. Amém? Seja o motivo da nossa comunhão com o Senhor. Amém, Frank? Que esse seja o motivo. Para a gente compartilhar. A hora que o outro precisa. Diga assim, eu devo ser vaso de honra na casa de Deus. Amém, irmão? Você entende que você tem esse chamado? Diga assim, eu tenho um chamado. Fala para quem está do seu lado, você tem um chamado, irmão. Amém? Eu recebo os dons que são ferramentas, eu trabalho para o Senhor, que são os ministérios, e eu tenho o resultado na minha vida e na vida dos outros, que são os frutos. Qual fruto você tem dado? Pensa aí. Pensa aí. Eu penso a respeito de mim, você pensa a respeito de você, Marta. Você também, Kedma. Você também, Cleia. Juni, Donato. Vocês pensam a respeito de vocês. Eu não quero julgar ninguém.
eu penso a respeito de mim. E está duro? Está duro para eu ficar miozinha. A coisa está feia. Então nós precisamos nos esforçar mais. Amém? Fique de pé, nós vamos orar. Pense aí que fruto você tem dado. Pense aí se você parece mais com um vaso de honra ou de desonra. Pense aí se você parece mais com aqueles 3 que aplicaram bem o talento ou com aquele que foi lançado no fogo do inferno. Bom e fiel ou mau e negligente? Eu não sei. Você sabe. Põe a mão no seu coração agora. Senhor, essa noite, eu tenho certeza que nós não vamos sair daqui da maneira como nós entramos. Mas eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser confrontados, incomodados no nosso coração, para que haja mudança, transformação de caráter, de postura, para que haja, Senhor, cura também dentro de nós, que às vezes a gente tem medo, tem receio, tem mágoa, para que ao invés de vaso de desonra, nós sejamos vaso de honra na tua casa, frutíferos, restaurados, que damos um bom testemunho e que o nosso coração seja sarado nessa noite. Que o seu poder possa se manifestar.